E vazou os spoilers do capítulo 1140 de One Piece. Luffy nunca teve nenhuma chance de vencer Scopper Gaban. Sanrock, o Cavaleiro de Deus, aparece e diz que está na hora de começar os jogos em Elbaf. Tá curioso para saber o que vai acontecer no capítulo 1140 de One Piece? Uma nova God Valley provavelmente vai surgir. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Ou com certeza eu vou te dar de comer com a Smile da Mula Manca Sem Cabeça. Fala, meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando. Como que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, principalmente agora que eu vi os spoilers do capítulo 1140 de One Piece. E nele dá pra gente pegar algumas informações extremamente importantes e fazer algumas uniões, digamos assim, com o restante que tem da obra. E eu tenho certeza no que eu te falo, One Piece está cada vez mais perto do final. Infelizmente, essa obra que era imortal está cada vez mais perto de morrer. Recapitulando o capítulo 1139 de One Piece, finalmente Luffy, Zoro e os demais encontram o braço esquerdo do bando do Rei dos Piratas, Scopper Gaban, que há muito em muitas teorias as pessoas diziam que ele era o homem conhecido como Marcado pelas Chamas, que guardava o último Hold Poneglyph. E como Oda vê todas as teorias que o povo publica, com certeza ele mudou de ideia em algum momento. Mas seguindo a conclusão do capítulo 1139, Scopper Gaban simplesmente olha pro Luffy e diz: "Você quer soltar o Lock? Tá aqui a chave." Por fim, a gente tem uma finalização de capítulo com uma promessa de um combate entre os dois. Eu vou confessar pra vocês que desde a finalização daquele capítulo, eu não confiava que o Luffy aguentaria mais de 2 minutos com Scopper Gaban. Indo pra finalização dos vazamentos, o que a gente tem de informação sobre o título dele seria Scopper Gaban. A capa seria Rusru ataca útil com facas. Essa capa faz a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo com os remanescentes dos Piratas Fera, até porque eles são do mesmo exato time e estão brigando entre si. Ao que tudo indica, algum deles quer assumir a liderança, já outros com certeza esperam o retorno de Kaido. Continuando nos vazamentos, o que teve de informação pra gente é que durante a batalha de Luffy versus Gaban, Gaban tem o controle da luta e acerta Luffy diversas, mas diversas vezes mesmo. Lembra que eu falei pra vocês que no capítulo 1139, Scopper Gaban ele estava se livrando dos seus machados para poder lutar com Luffy de uma forma que não machuque tanto ele? Então foi exatamente isso que a gente tá vendo aqui nesses spoilers, tá? Luffy não tem a menor chance contra o Scopper Gaban até o momento, é claro, em algum momento ele vai ficar muito mais forte. Eu acho interessante que ele demore para fazer isso, porque a gente precisa ter algumas barreiras e o Luffy quebrar todas as barreiras e estar no nível do braço esquerdo do Rei dos Piratas, eu não acho uma boa ideia por enquanto. Quem dirá o braço direito, que seria o Rayleigh, né? Mesmo tendo aquela informação recentemente que foi dado pra gente, que ele está muito mais fraco do que no seu auge, o que levanta pra gente uma pergunta muito interessante, porque o Luffy durante a batalha ele acaba ficando um pouco frustrado demais, porque ele não consegue acertar Scopper Gaban, que acaba desviando de todos os socos dele e decide ir direto para sua forma mais poderosa, que é o Gear 5. O Zoro acaba entrando no meio da luta para ajudar seu capitão, mas o Gaban do nada decide encerrar a luta e entrega a chave para eles. Eu queria ver Luffy e o Zoro lutando um pouquinho, eu queria que o Gaban cacetasse os dois, porque como eu falei para vocês, dentro de One Piece a gente sofre de um probleminha que é a falta de limitações. A Sonark mais o Luffy derrotou o Kaido, beleza, mas falta limitações, porque aquela batalha que o Luffy teve contra o Kaido, ele perdeu. Ele só conseguiu tomar o controle completo da luta depois que ele morreu e libertou o Gear 5. Piorou ainda a situação naquela questão do Zoro. O Zono conseguiu desferir um ataque no Kaido, coisa que nem o Luffy naquele momento ainda conseguia. Então eu acho ainda que precisava colocar um limite nesses dois personagens, tá? Um soquinho em cada um com certeza seria maravilhoso, porque a gente pensaria, olha, o bando do Rei dos Piratas não é fácil, eles são velho enfraquecido, mas ainda caceta tanto o Luffy quanto o Zoro. E essa forma de ele derrotar o Luffy com extrema facilidade reforça uma dúvida antiga que a gente tinha. Será que o Rayleigh não tinha forças suficientes para derrotar o Barba Negra? Lembrando que um é o braço esquerdo e o outro é o braço direito do Rei dos Piratas Roger, mas tem uma coisa que vocês têm que entender também, tá? A questão de braço direito e braço esquerdo geralmente é relacionado à lealdade, mas muitas vezes One Piece coloca como um status de força, mas é algo pra gente se pensar também. Eu ainda acho que aquela desculpa que o Rayleigh deu sobre estar envelhecido e ter vencido o Barba Negra só pelo nome, eu ainda acho que com certeza ele cacetaria aquele barrigudo.
E para piorar um pouquinho mais esse capítulo, Gunko, uma das Cavaleiros Sagradas, aparece no meio da floresta e faz um círculo mágico no chão chamado Abismo, aquele mesmo círculo de invocação dos demônios que vocês viram salas anteriores no capítulo 1139. Esse sistema de invocação que tem dentro de One Piece para convocar ou teleportar as pessoas, chame você do que você quiser, ele é muito interessante porque as pessoas precisam já estar no local para serem invocadas. No caso, vai um cavaleiro sagrado em determinado local, ele faz o círculo de invocação do Tinhoso e convoca quem ele quiser, ou melhor, quem estiver perto do outro círculo de invocação. Será que teremos a repetição do traidor de Egghead? Será que em Elbaf também tem pessoas fazendo círculos amaldiçoados para facilitar a chegada dos Cavaleiros Sagrados? Deixe nos comentários aí para mim quem que vocês acham que são os traidores de Elbaf dessa vez. E assim que a personagem Gunko passa o seu haki pelo círculo mágico, o primeiro Cavaleiro Sagrado aparece, ele se chama Sanchomers, da casa Shepherd, a mesma família do Gorosei mais jovem Júpiter. E pegando um pouco aquela análise que tem entre planetas dentro de One Piece, é que Júpiter só não conseguiu se tornar uma estrela, uma anã marrom, porque ele não juntou massa o suficiente. E com certeza isso vai ser utilizado em algum momento em One Piece, por quê? Olha só o momento da teoria. Em algum momento, na criação do personagem Mu, na criação do personagem que mandaria em todos os outros povos, fizeram uma espécie de votação, porque eu acredito que ele não tenha só subido ao poder do nada, tá? E esse personagem, nessa corrida, digamos assim, para assumir o poder, ele ficou mais próximo de Mu, mas não conseguiu porque não juntou massa o suficiente. Você entendeu o ponto de vista que eu quero chegar. Ou a gente pode transformar essa teoria, onde esse personagem possivelmente ele vai ser um traidor. Ele vai acabar levando a derrota de Mu porque o que representa o Sol em One Piece seria o Luffy, e algo que está mais próximo do Sol, uma equivalência, digamos assim, seria o próprio Júpiter. Então seria poético se ele acabasse traindo o Mu e ajudando o Luffy em algum momento de alguma certa forma. Mas isso deixaremos para outro vídeo, é claro. E já falando um pouco mais da aparência desse personagem, o Cavaleiro Sanchomers, ele é um homem grande de cabelos longos, barba e óculos. E o segundo Cavaleiro Sagrado que atravessa o portal se chama Sanji Linhan, da casa Limotive. Aparentemente ele possui o poder mítico do Kirin, pois aparece em sua forma híbrida. E para quem não sabe, na mitologia japonesa o Kirin é um mensageiro dos deuses, que aparece a cada 500 ou 1000 anos para anunciar o nascimento de um grande líder ou grandes mudanças na Terra. Para quem não sabe, um Kirin é exatamente essa figura aí, é uma mistura de um cavalo com um dragão, e os poderes dele são relacionados a levitar e mover objetos. E seu chifre enquanto ele luta parece um pisca-pisca. Entre claro outros poderes, assim como andar sobre a água, grama e entortar lâminas. O grito do Kirin também é uma escala musical, e as pegadas do Kirin são círculos extremamente perfeitos. Agora, como Oda vai utilizar esses círculos perfeitos e o chifre pisca-pisca para fazer o combate da sua obra, eu não faço a mínima ideia. E após finalmente invocar os dois Cavaleiros Sagrados, Gunko nota que Sanrock acaba se levantando da onde ele está. Ele se aproxima e pergunta: por que vieram dois Cavaleiros Sagrados? Pois eles só precisavam de um. Quem que é eles? E por que eles precisavam de um? Será que um Cavaleiro Sagrado é mais do que suficiente para derrotar todo o bando do Rei dos Piratas? Isso reforça ainda mais aquela questão de traidores. Tem alguém aprontando dentro de Elbaf, e alguém com certeza convocou os Cavaleiros Celestiais, mas tem uma coisa que com certeza é muito pior. Lembrem-se do incidente de God Valley, e é aqui que esses capítulos reforçam muitas informações porque quem estava dentro do incidente de God Valley? Simplesmente Roger, muito provavelmente o seu braço direito e o braço esquerdo, Rayleigh e Gaban, o bando dos piratas Shebek, Big Mama, Kaido e Barba Branca, além, é claro, de todos os personagens relacionados à marinha e também aqueles malditos dragões celestiais. E lembre-se dele também, Sangarling. Todas as informações apontam para a gente ter um segundo incidente de God Valley, porque algum dos dragões celestiais querem caçar dessa vez algumas presas um pouco maiores. E estranhamente o elenco desse arco está se montando muito semelhante ao elenco de God Valley, mas é claro que uma escala um pouco menor. Então eles com certeza indicam dragões celestiais que querem caçar gigantes.
E finalmente, Gillingham explica para Sanrock que ele deve retornar para Mary Joyce. Enquanto cruza o portal, ele diz: eles farão um jogo em Elbaf. E esse capítulo simplesmente finaliza nesse exato momento. Teremos mais um incidente de God Valley. Será que esse vai ter um resultado diferente? E esse mais uma vez vai anunciar pra gente o rei dos piratas dessa nova geração e quais serão as frutas dadas aos vencedores desses jogos, quais frutas eles vão buscar. Eu acho que nenhuma fruta dessa vez porque eles aprenderam o que aconteceu no último incidente de God Valley que eles aprontaram. Mas eles teriam que dar alguma presenteação para os piratas do Chapéu de Palha, indiretamente, é claro que eles vão roubar em algum momento, e eles utilizarem essa fruta, ou a Nami ou o Soap, eles precisam de mais uma fruta dentro do bando dos Chapéus de Palhas, e eu tô muito interessado para saber qual delas seriam. Poderia ser essa fruta do Kirin que está dentro desse cavaleiro? É claro que poderia, porque ajudaria eles a romper aqueles redemoinhos que o homem marcado pelas chamas produz. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixe nos comentários, nesse novo incidente de God Valley, quem ganhará uma fruta? Seria Nami ou seria o Usopp? Ou qual fruta eles darão dessa vez? No mais é isso, Sonar quem diz. Tchau!